Fala galera, estamos no ar com mais um Resenha Bodybuilding e o nosso convidado de hoje é esse monstro sagrado, atleta, treinador, David. Cara, aí, um prazer te receber aqui no nosso podcast. Satisfação minha, que isso? Uma honra minha estar aqui. Cara, quem não te conhece, mas conta aí um pouco da tua história aí pro pessoal que tá assistindo, ou a galera mais nova aí que tá se inserindo no esporte e conhecer. Que massa. Cara, primeiramente te agradecer, tá, pelo convite aí, convite de vocês aí, toda a equipe, que é uma honra estar aqui contigo, ainda mais contigo, né, cara? Pra quem não sabe, o Duda a gente se conhece já há uns 10, eu acho, né? Não vamos entregar a idade, né? Mas agradecer esse convite é especial, uma honra comigo estar com esse cara, que esse cara é muito especial pra mim. Então vamos lá, pra quem não me conhece, meu nome é David Stewart, né? Pra quem me conhece, eu continuo sendo o mesmo David Stewart. Eu sou treinador e atleta de fisiculturismo. Temporariamente eu dei uma afastada aí, né, negão, que tu sabe. E minha última competição foi em 2018. Aqui tá o... Vou pegar a medalha aqui pra mostrar pro pessoal aqui, ó. A despedida foi dos palcos temporária, foi, né, com essa medalha, e o Dudu me acompanhou também, sabia desse momento. 2018 foi o primeiro Mr. Olímpia, né? Foi o primeiro Olímpico que teve no Brasil. Primeiro Olímpico que teve no Brasil. Foi o primeiro. E eu fui tudo muito às pressas até, mas depois a gente vai puxar essa parte aí. Não, vamos começar lá atrás, cara. Vamos deixar pra depois, né? Como é que tu se inseriu no esporte? Como começou a tua vida no fisiculturismo? Tá. Então assim, cara, eu tô há 25 anos no meio, né? Vai fazer 26 anos. Então, não vou fazer cálculo agora aqui, mas são 25 anos já de experiência, né, com treino. E eu fui competir, cara, na verdade, a primeira vez com 13 anos de treinamento. Tu já tinha 13 anos de 13 anos de treinamento específico para competição? Não, e não era específico ainda, pra te ter uma ideia. Eu treinava já há 13 anos quando uma amiga lá de Porto Alegre, a Cris Cavalheiro, é uma amiga, acho que ela deve estar até por São Paulo, se eu não me engano, não sei se está no Sul ou não, Cris, se estiver assistindo, beijo pra ti. Que hoje isso aqui também tem um dedo dela, né? Se ela não tivesse me falado pra ir competir, eu não ia. Porque na época, pra mim, o fisiculturismo era muito longe, né? Que isso aí no 2013. Então, 2013? É, 2013, exatamente. Ou seja, 2010, quando eu comecei a treinar, até hoje, sem parar. Né? E trouxe para a vida, trouxe para minha vida profissional. Hoje eu trabalho com isso. Então, desde lá, quando ela me falou, cara, vem uma categoria nova no fisiculturismo e que é a tua cara. Eu lembro dela falar bem assim para mim. Eu disse, mas como assim? Que é fisiculturismo, né? O cara sempre pensa no fisiculturismo uma coisa muito distante, né? Isso. Uhum. É um físico muito agressivo, né? Um físico muito... É difícil tu te imaginar. Sim, ainda mais naquela época, né? Ainda mais naquela época. Tu é de Porto Alegre, tu sempre morou em Porto Alegre, né? Sempre. Lá já era um pouco mais fácil, né? Mas a gente falando em fisiculturismo lá no ano de 2013, aqui na nossa região, era algo assim... Sim. Muito longe. Completamente incomum, né? Sim, lá, mas aqui já era, lá também a mesma coisa, né? Como tu falou aqui mesmo, aí é um pouco mais afastado. Mas pra mim, então, que nunca tinha pensado nisso, era uma coisa, meu Deus, fora do alcance dos réis mortais, né? Que eu me considerava. Nesse sentido do esporte, né? Então, o que tu tinha de referência na época? Arnold, né? Lou Ferrigno, Stallone, era essa galera que o cara tinha como referência lá o Dorian, Ronnie Coleman. Então, tipo, tu via, aí daqui, Sardinha, né, que é, Valdemar Guimarães. Então eu conhecia essa galera e só de vídeo, né, não tinha até, porque nessa época também mal tinha computador em casa, a gente já tinha, mas não, né, aquela rede de escada maravilhosa, né, e então o acesso era muito pouco, e principalmente essa questão do fisiculturismo. Né, de ter acesso a uma informação de como tu fazer uma preparação. Para começar, nem sabia que se preparava, né? 2013. Se te preparar, não, mas
a ideia que eu tinha quando eu recebi essa primeira informação, eu pensei, tá, os caras devem treinar há anos, não sabia que tinha... Vamos lá. Não sabia que tinha, né, uma alimentação específica, um treino específico, todo o processo que é feito na preparação. Por isso que então também para mim foi tipo, não, como assim? Né? Mas ela jogou a sementinha, né? Plantou a sementinha, e eu lembro que eu fui correr atrás de informações, né? Algumas pessoas até da área, assim, que já estavam mais próximos, né? E eu lembro que a galera até ficava meio... Tinha um lance de um bloqueio de querer falar, né? Guardar pra si, assim, tipo, uma coisa meio até chata, na verdade, né? Porque eram coisas que eu perguntava que hoje em dia eu sei, que eram bem simples, que não tinha por que as pessoas não falarem, né? Tipo, desidratar, por exemplo. Como é que eu faria uma desidratação? Perguntei pra um camarada, na época. Ele, não, tem que ver, porque não sei o quê. Enfim, me deu um monte de argumento. Eu vi que ele não queria falar. Não que seja um processo simples. Não que seja um processo simples. Só é pra lembrar, galera, desidratação não é um processo simples. Só pra deixar claro pra vocês. Mas pra gente do meio é algo Mas pra normal, gente do meio é uma forma que ele falaria, esse amigo falaria pra mim, eu entenderia e saberia a lógica do que estava acontecendo pra fazer aquele processo, né? Porque tem várias formas de desidratar. Sim. Né? O Duda aqui, preparador, sabe mais do que eu pra falar isso pra vocês. Mas eu fui catando o que eu podia. Lembro que daí eu fui num Open. Lembra que era em Novo Hamburgo? O Open que era IFBB ainda. Sim. Na época era uma federação só. Era uma única federação. A categoria era extremamente nova, que era a Men's Physique, que eu acabei até não falando. Então ainda era meio subjetivo. Até surgiu muita... Assim, eu lembro que esse ano surgiu muita polêmica, né? Porque, na verdade, o fisiculturismo era uma categoria. Tu lembra, né? Era... Homem e mulher. Homem e mulher, bodybuilder, né? Bodybuilder. Então, na época, por que eles pensaram em fazer essas categorias fitness? Eu lembro, na época, era para aproximar as pessoas do esporte, né? De uma forma diferente. Então, eram físicos mais agressivos, né? E eles tinham uma ideia de trazer um shape de praia, uma coisa assim um pouco mais light, né? Um lance fitness, né? Como tu falou. Um lance fitness. E na época, eu lembro que na época gerou muita polêmica, né? Teve muita polêmica. Até, inclusive, muitos falam que graças à categoria Man Physique foi o que salvou, o que trouxe esporte. Outra visibilidade no esporte, né? Onde muito mais gente se aproximou do esporte e muito mais pessoas também puderam perceber que tinham chance de ter um corpo de atletas, e a categoria foi evoluindo, né, ao longo dos anos. Mas no começo foi bem difícil, né, David? Porque não se tinha um padrão. Exatamente. Ninguém sabia como era. Sabiam que era a ideia daquele cara com shape legal na praia, né? Tipo, contava a beleza, né? Bronze, né? Tinha que ter um aspecto, não era que nem um atleta, um bodybuilder desidratado. Sim, cara velho. Né? Isso, né? Era uma categoria um pouco mais clean, né? Exato. Eu lembro que uma vez até o Perim, eu tava que foi meu segundo campeonato, que eu já vou falar para terminar do primeiro, mas o Perim falou isso. Que é o Aperim, para quem não sabe, ele é um dos melhores árbitros do Brasil. Né? Hoje eu não sei se ele tá, acho que ele não tá mais. Ele não tá mais, né? Mas o André Perim, se ele estiver assistindo também, ele foi meu professor na pós, um grande amigo, um abraço, Perim. Ele, cara, hoje ele trabalhou muitos anos na arbitragem, né? Trabalhou, tem uma experiência... em Santa Catarina, eu tive 2 campeonatos, eu tive a honra de ser arbitrado por ele, onde ele era o central, né? E eu lembro dele até hoje, falando, na época, né, que aquilo era... Eu quero um atleta, como tu falou, né? Que eu possa tirar daqui para receber uma debut. Isso. Né? O cara tem que estar, ou botar ele numa Men's Health, né? Que é uma revista famosa. Isso. Então, ou seja, contava muito realmente a aparência do cara. Né? Não que eu me ache bonito, tá, gente? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco o pessoal vai, o cara tá se achando, né? Mas é que isso contava na categoria. Né? Era uma categoria que precisava ter... o cara ser bem apessoado, vou colocar dessa forma. Não era só o shape, né? Não, era o conjunto. E uma que nem se tinha ainda um padrão, não se sabia direito. Fora que nem tinha padrão, né, cara? Tanto é que aconteceu vários erros, né? Vários, vou colocar como equívoco. Porque, na verdade, como não tinha uma referência, um norte, é normal que se chegar a isso... A categoria foi evoluindo ao longo dos anos, né? Tanto que até as próprias federações tiveram, nesse meio tempo, fizeram uma... Sim, acordar algumas coisas, né? Tipo, o que realmente são pontos. Tanto que até hoje a Men's Physique numa federação é um padrão. Exato. Na outra é um padrão totalmente diferente, né? Exatamente. Então, mas na época eu lembro que não era bem complicado, muito subjetivo, né? Era muito subjetivo. Tanto é que eu fui na época que como eu já tinha um físico muito maturado, né?
E eu era mais velho, sempre competindo com uma gurizada, né? Sempre foi assim. Eu lembro que eu tava ali, eu já tinha meus 28, eu acho. Quase 30. E era uma gurizadinha, assim, de 20, 21, 25. E eu já com meus quase 30 e competindo com essa gurizada. Só que daí o que é o problema, né? Na época era a densidade, né? Físico mais agressivo. Sim, pelo tempo que tu já tinha de treino, tu já Pelo tinha um shape mais muscular. Mais né? muscular, exatamente. Aí isso comparado aos caras que estavam lá, que na época, em tese, não era o que eles queriam. Né? Como tu comentou, era um shape mais praia, um pouquinho mais evoluído que um cara de praia. E na época o físico já muito agressivo para isso. Né? Então eu acabei sofrendo muito porque... Tu sofreu para enquadrar o teu... Eu sofri, eu tive que parar de treinar muitas vezes. Eu lembro que tinha vários grupos musculares que não podia treinar, né? Sim, ter braço eu passei 2 anos sem treinar, né, cara? 2 anos. 2 anos sem levantar um halter, imagina o meu desespero. Vou fazer um aqui que ninguém tá olhando. Isso, vou fazer escondido aqui. Era tipo isso, cara. E aí... E acabava sempre sendo... Tanto é que no primeiro campeonato, aquele que era o Open em Novo Hamburgo, Tá. tinham 17 atletas, eu lembro até hoje. E na verdade eu fiquei top 3 nesse campeonato. Tipo, na época eu fiquei putaço, né? Top 3, cara. Mas a gente sabe que hoje no top 3 no campeonato, inclusive dá classificatória e dependendo do top 3... numa categoria mais física, né? Que é uma... Como a gente falou, não é só... São vários itens que são, né? Exatamente. Mas por beleza não foi que tu ficou em terceiro. Não, acho que eu ficaria em quinto, né? De trás pra frente? De trás pra frente. E aí, cara... Eu lembro que eu fiquei chateado, mas ao mesmo tempo aí o pessoal comentou que, cara, pô, que legal, o pessoal veio até mim a me elogiar, enfim, perguntava quem que tinha me preparado, enfim, e como eu era verdão, né, cara, não sabia o que era esse negócio, né? Como assim me preparar? Como assim me preparar, cara? O Mike que ajudou, eu lembro, o Everton foi um dos caras que me perguntou também. Na época, ele perguntou no segundo campeonato, que foi o Sul-Brasileiro. E aí eu lembro que nesse campeonato a galera vinha e tal, pá, mas... Como é que tu fez? Como é que tu não fez? Eu digo, cara, foi por mim ali e tal, não tenho muito conhecimento. E aí, eu até meio que dei uma desanimada, mas aí um pessoal, até um dos meu primo falou na época também, veio um pessoal comentar, cara, tem um outro campeonato agora que é em Santa Catarina, por que tu não vai? Que era o Sul-Brasileiro. O famoso Sul-Brasileiro, né? Que ainda existe, né? Na verdade, assim, ele existe, mas não é mais... Mudou a federação, e a federação, né? Mas eu lembro na época, a gente sempre fala do Sul-Brasileiro, cara, na época era um sonho pro atleta, porque pra te competir no Sul-Brasileiro não era só ir, né? Tinha que ter pontuação, né? Exato. Tu tinha que ter uma qualificação dentro da tua categoria no campeonato estadual, né? Exatamente. Não era assim, vou ir, né? Então, por isso que eu falo, né, que não é igual hoje, né? Hoje é... tipo, uma vez disputar um Sul-Brasileiro... Era como se fosse tô indo para um Arnold. Era nível brasileiro também, era um nível né? altíssimo, né? Tipo, era Sul-Brasileiro de nome só, porque vinha gente de todo o país. Todo o país. Era um aberto nacional, né? Era um aberto nacional e eu não sabia disso. Imagina, segundo campeonato. Mas eu, na minha inocência, pensei... Vou lá em Santa Catarina. Vou lá, então, né? Vou me preparar um pouquinho melhor, né? Vou comer um pouquinho mais e vou ir. Cara, 37 atletas tinha lá na minha. Eu não sei se tu estava presente nessa. Não, nesse não. Tinha 37 atletas e era dividido a Men's Physique só em 2. Lembra? 2 divisões de altura. De 1 a 7,8 e acima. Até 1,78 e acima. E eu tava até 1,78. Só na minha, que era até 1,78, tinha 37 cabeça. Tu imagina 37 cabeças no palco. O que aconteceu? Prévia. Obviamente não tem como arbitrar 37. Tu é árbitro, não sabe como que Sim, não. na época, o meu primeiro curso de arbitragem foi em 2016. Mas na época a gente fazia rounds de 10. Né? Ah, sim. Lá não tinha, no caso era muito, né? 30 e pouco, saía 20 e vai indo. 37 né? Saiu 15. 15, metade. Pra competir. Tanto é que eles chegaram no backstage lá. E aí subiu os 37, eles avisaram antes, a gente lá no backstage. A Thaís, que era da federação, tem muito atleta. E não vão ser todos que vão competir. Então a gente vai tirar 15 que vão ser os que vão competir, os finalistas, né? E aí eu lembro Mas todos fizeram a apresentação, né? Subiu os 37. Subiram todos, né? E eu lembro que, daí subimos os 37, descia de,
será, né, cara? Verde, não sabia nada, né? Dei uma melhorada. Desculpa, na época já tinha a questão de pose, tinha uma pose padrão mais ou menos. Ou não tinha, assim? Que era de frente. Não tinha pose individual como tem hoje. Ainda alguns campeonatos acho que tem pose individual já, né? Não, na verdade, não é pose individual. Na verdade, é apresentação individual. É uma apresentação individual. Né? Isso mas dependendo do campeonato, se for um campeonato com muitos atletas... Não tem, né? Não, até tem, mas é aquela coisa. O árbitro já chamou outra, papum, né? E mais vai, rápido, né? Porque a experiência... O árbitro, vamos dizer... Bom, tu imagina na época pegar um André Perim arbitrando. Sim. Cara, o cara bateu o olho, ele já vê, né? Ele já sabe, né? Tem muita experiência, né? Então o cara nem precisa pensar muito. Não. Aí que aconteceu, subiu os 15, eu lembro quando foi chamar os 15 do backstage, daí ela falou, só vou chamar aqui, esses agora que vão competir realmente, que são os 15 finalistas. Aí eu lembro que ela chamou vários, aí eu fui ser um dos últimos a ser chamado, porque eu acho que meu número era um dos maiores dos 15, né? Eles vão chamando por ordem. Ordem crescente, né? E aí... Tu ia ver na galera chamar e tu eu digo, não me chamaram ainda, né, cara? Aí daqui a pouco ela... David Stewart, número tal, e eu... já tava faceiro, né, cara? Eu pensei, cara, tô nos 15 finalistas. Nunca imaginei, né? Pô, que legal, né, cara? Pô, tô nos 15 finalistas, olha que show. Tô faceiro já, tá certo, tá tudo certo. Aí dos 15, ia sair só os top 6. Nessa época era top 6. E aí eu, mas eu já tô tudo feliz, né? Eu pensando comigo no backstage. Aí subiu de novo, os 15. Cara, foi um negócio... na época, ainda já como existe hoje... Os árbitros falaram, cara, foi a categoria mais difícil do campeonato pra eles. Tinha muito cara bom e eles ficaram muito na dúvida. Então foi comentado... Teve vários confrontos. Vários confrontos, eu fiz vários confrontos. E tu vê, na época eu não sabia, olha como às vezes é bom o cara não saber. Eu não sabia que eu tava me sendo chamado pra confronto. E várias vezes eu fiquei no centro e eu não sabia por que era isso. E eu mal, hoje eu já tava faceiro, né? Na época eu tava tenso demais. E eu nem sabia. Tava sendo chamado pra vários confrontos, né? Tipo assim, cara, já tinha dado cabeça. Eu já tava na final, não sabia. Eu já tinha sido top 6. Porque eu fiquei em várias, só trocando os caras da volta. E tu no meio. E eu no meio. E eu nem entendendo nada, né, cara? Mas tá. Aí saiu os 15, chamaram os top 6. Né? Porque só chamavam os outros. Ninguém me chama, eu fico parado aqui. Olha só, né, cara? E aí eu lembro que chamaram daí backstage, aquela coisa toda que funciona. Vou chamar só os top 6. Aí me chamaram. E eu, cara, fiquei entre os top 6. E eu pensando, devo ter ficado em sexto, né? Aí, tá bom demais. Tá ótimo, tá bom demais. Nossa. Tá ótimo. Imagina top 6, cara. Tava cheio de cara aqui, eu pensando comigo. Tá, daí subiu o 6 de novo. E aí chama os finalistas, né? Aí começou a chamar. 6º lugar. Fulano de tal. E eu, cara, não fiquei em 5º. Olha que massa. Olha que viagem, né, cara? E aí... Cara, é uma emoção legal. Né? Demais, cara. Eu lembro até hoje, né, cara? Aquilo ali pra mim foi um negócio que eu nunca imaginei na vida. E aquilo ali que foi o marco pra mim, tipo assim, cara, eu vou investir nisso. Né? Pra mim, pra minha vida, e tipo, esse é o esporte que eu quero. Né? Isso foi pra mim, porque eu já vim do futebol, já tinha feito todas as atividades, sempre fiz atividade física. Cara, até boleiro tu já Até boleiro, aí, gorizada, viu? Se livraram de mim, viu? Eu tava gastando uma bola aí com vocês hoje. Mas é que não deu, né? Mas... Aí chamou o 5º lugar. Não era eu. E eu, cara, não pode, fiquei em 4º, olha que massa, cara. Eu sempre né? Mas aí chamou o 4º lugar. Não era eu. Eu digo, cara, não acredito. Porque daí o que aconteceu? Quando começou a ficar espremendo, os outros caras que eu tava lá eram o Renatinho Menezes. Eu não sei se tu sabe quem é, hoje eu acho que ele é da Pro, na gringa lá. Sim, cara, ele já é Pro. O Renatinho da Menezes e o Ciro. Que eu não lembro o nome dele, que era atleta do Eduardo Correia. Aí ficou eu, o Ciro e o Renatinho Menezes. Aí eu digo, cara, eu não vou ficar, né, meu? Aí eu olhei outro atleta, o Ciro. O Ciro atleta do Correia, né? Pensando cara, o Correia já era referência na época. O Correia, não, altíssima, tanto é que ele foi um dos únicos caras que entrou no backstage, né? E aí... Então, acho que vai ser o Renatinho, o Ciro que vai ganhar, né? Aí, 3º lugar... Fulano de tal, e eu digo, não acredito, cara, eu vou ficar em 2º, meu. Olha só, cara, tu vê minha inocência, né? Mas era exatamente isso que eu pensava, cara. E aí ficou eu e o Ciro. O Renatinho ficou em 3º nessa época. Renatinho, se assistir, um abraço pro ti, irmão. E aí eu lembro que o árbitro fez aqui, ai, quem será? Eu tenho um vídeo até hoje dessa gravação, os meus amigos gravando pra mim.
Meu primo acho que foi até que gravou essa parte. Quem será que vai ganhar agora, hein? Não sei o que, o árbitro assim fez um suspense, né? E lotado o negócio. Era no Mariás já? Era no... Foi no... Não, era no antes... Onde é que era? Era no Mariás. Era no Mariás, sim. Era lá, sim. Exatamente. E a mesa aqui, a galera sentada na parte da arbitragem e a parte do pessoal da elite ali, né? Que fica o VIP, né? Valdemar Guimarães, Eduardo Correia. Só essa galera ali na frente me assistindo. E quando eu olhei aquilo, a galera que eu só vi na internet, eu digo, cara, tem uma galera... Onde é que eu tô me metendo? Eu lembro que eu olhei... E tem uma... Tipo, toda a galera tá aqui. Eu não entendia nada, né, negão? Pra mim aquilo era... Como assim? O que esse cara tá fazendo aqui? E aí o cara chamou o segundo lugar, né? Aí chamou o Ciro. Foi campeão. Cara, chega até a me arrepiar aqui. Cara, quando o cara chamou o Ciro, eu fiz assim, ó. Pena que a câmera não viu. Mas dá pra ver que eu tô posando e eu faço... Tipo, como assim? Né? Cara, aquilo pra mim, tipo, até o momento que o cara veio me trazer o troféu, tipo, não acreditei. Cara, imagina, 37 atletas. 36, na verdade, né? Se tirar eu. E aquilo pra mim foi um negócio assim, cara... Já emplacou de cara, meu. Já... De cara, por isso brasileiro. Por isso que eu falo assim, a galera, o esporte, lógico, existem muitos fatores que ajudam a pessoa a evoluir, mas o cara que tem uma genética diferenciada, cara, não tem, né? É diferente, né? Como qualquer alto rendimento, né, negão? Qualquer esporte de alto rendimento. Mas o fisiculturismo é uma coisa meio cruel, né? Ele é muito segmentada, né? Não, eu sempre falo assim, muita gente fala, porque fulano toma tal coisa. Eu falei, cara, se o esporte hoje não tivesse os hormônios, os campeões seriam os mesmos. Exatamente. Concorda? Só mudaria o tamanho, mudaria um pouco, mudaria um pouco algumas coisas. Mas os campeões seriam os mesmos, mas né? Possivelmente sim, porque não envolve só isso, não. Cara, então, a gente tá contando história ainda do segundo campeonato dele. Já a gente volta pro segundo bloco com mais histórias aqui desse campeão. Mais Fit Moda Treino. Mais Fit para todas as mulheres. Mais Fit Suplementos. Mais Fit, mais energia. Mais Fit Moda Treino, em Nova Prata. Gold Center Academia. Tenha você também uma franquia de sucesso. A Gold Center Fit está preparada esperando você, investidor. Venha conhecer nossas propostas e não deixe de fazer parte da Academia Premium com preço de Low Quest. Nós da Farmácia Fórmula Central contamos com arrojado espaço físico, laboratórios de altíssima qualidade e equipe especializada para atender com excelência o nosso cliente. Trabalhamos com uma infinidade de ativos, sejam eles para suplementação, consultoria fitness e nutricional. Enviamos para todo o Brasil. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e redes sociais. Cuidar da sua alimentação é cuidar da sua saúde. Temos produtos sem glúten, sem lactose, integrais, sementes, grãos, castanhas, farinhas, chás, suplementos e encapsulados. A Grife Natural tem tudo na medida certa para você. Visite uma de nossas lojas em Nova Prata, na Avenida Luiz Marafon, número 280, em frente ao Colégio Tiradentes, ou entre em contato no nosso site www.grifenatural.com e conheça mais sobre nossas lojas e produtos. Academia Vigor, há mais de 34 anos com treinamento sério, individualizado e personalizado para você que procura resultados. Com uma ampla variedade de equipamentos, a Academia Vigor situa-se na Flores da Cunha, número 836, no centro de Nova Prata. Voltamos no segundo bloco do nosso podcast de hoje com esse monstro sagrado campeão. Então, David, como é que foi então a partir daí, cara? Tu foi num campeonato sem ter conhecimento, nem muito do esporte. Exatamente. Né? Sem ter feito uma preparação de acordo, e tu já foi campeão de cara em um campeonato daquele porte, né? Como é que foi a partir daí, assim? Tu disse, eu levo jeito pra coisa, né? Sim, exatamente. Foi exatamente isso que eu pensei. Eu pensei, cara, tô num campeonato desse, um peso desse. Daí eu comecei a entender um pouquinho mais quando as pessoas estavam lá. Pô, o Valdemar veio apertar minha mão quando eu desci do palco. O cara veio apertou, cara, que físico bonito, hein, cara, não sei o que é. Ele veio falar comigo. E aí, na sequência, eu pedi, mestre, posso tirar uma foto contigo?
E aí ele veio tirar uma foto comigo. Eu tenho até essa foto aí, acho que eu não mandei pra vocês, mas eu tenho essa foto com o Valdemar, onde ele veio falar comigo, na verdade. Que ele legal. veio me cumprimentar. Aquilo ali foi sensacional pra mim. Eu comecei a entender ali, eu digo, cara, esse negócio aqui não é pequeno. Onde eu tô, né? O campeonato em si, o sul-brasileiro. E a partir daquilo ali eu comecei a acreditar mais, principalmente na minha condição, né? Que eu vi, eu tenho condição. Até brinquei, a Cris acertou, né? Que é essa minha amiga, né? E as outras pessoas que me viram também, porque o pessoal do Sul que tava nesse Open, foram algumas pessoas lá. E inclusive no dia seguinte, quando a gente tava no hotel, tava o pessoal todo lá também. Casualmente tinha muita gente hospedada lá no mesmo hotel, no Cibara. Quando eu cheguei para tomar café, foi o negócio mais louco da minha vida. Porque quando eu cheguei, eu lembro que o primeiro cara que tava sentado na mesa do café era o Claudinho Freitas. O Cláudio Freitas. Cláudio, abraço pra ti. Tamo junto. Lembro até hoje. Cara, esse cara levantou, o Claudinho Freitas. Freitas é um dinossauro aqui do Rio Grande do Sul, né, cara? Do fisiculturismo. É um cara da antiga. Da antiga, um dos pioneiros, né? Um dos pioneiros aqui do Cara, até tu tem, se tu tiver contato dele, pra gente convidar ele. É um cara legal de vir mesmo, tem uma história muito, muito bacana, legal. Cara. E aí, ele veio apertar minha mão, também não me conhecia. E aí ele levantou, cara, parabéns. Aí eu me surpreendi, porque eu conheci ele já da área, né, da educação física. E eu sabia que é um cara extremamente influente, exigente com o esporte. Era muito calculista, assim, sabe? Ele é um cara muito no detalhe. E falou, parabéns, cara. Quem é que te prepara? Eu falei, cara, fui eu mesmo. Ele, E a pergunta era sempre a mesma, né? Então, tipo, aí eu comecei a entender que aquilo tinha um sentido, né? Tipo, então existe mais de uma pessoa pra fazer isso, né? Não é só eu comigo mesmo, né? Então, tipo, não é só eu que tenho conhecimento. Eu comecei a ver que dava pra ser uma coisa, na minha cabeça na época, mais fácil. Tipo, posso ter alguém que pode me ajudar. Olha que massa, né? E fazer uma coisa mais legal ainda. Foi por isso que até que eu não parei. Porque eu pensei, cara, imagina se eu tenho alguém que me ajuda. E aí foi quando eu comecei, claro, mas não me preocupei naquele momento em fazer isso. Dei continuidade. Cláudio Freitas, o Everton veio falar comigo. Na época, o Everton Botega, também, grande abraço aí. É um grande amigo nosso, né, velho? Um abraço. Abraço, Messi também, foi meu primeiro treinador também. É verdade. Tem amizade e... o cara é sensacional. Né? Acho que não só pra os dois, né, que estão aqui sentados, a gente deve muito a ele, né? É um cara ímpar, né? E aí o Everton veio falar comigo também, e ele tinha me visto no Open, né? E ele falou, cara, o que tu fez? Cara, tu evoluiu muito, porque o Open era em setembro, ou junho, eu sei que era no meio do ano, assim. E o Sul-Brasileiro acho que era 1 mês ou 2 depois. Geralmente o Sul-Brasileiro era em dezembro, né? Acho que foi no início de dezembro, se eu não me engano. Ou final de novembro. Final de novembro, início de novembro. Sei que eu tive uns 2 meses, assim, pra poder buscar. E de um pro outro, né? E o Everton se apavorou, né? Ele falou, o que tu fez, cara? Tá muito bem, meu. Tu tá seco, tá grande. E na época não tinha muito lance ainda do padrão. Tu chegou a fazer desidratação ou não? Não fiz, cara. Como tu tava, tu foi. A única coisa que eu fiz na época, que foi quando uma coisa que eu peguei foi o Carb Up. O tal do zero carbo, né? Tirei sal, tá? Busquei as informações. Chegou a zerar sódio e tal pra... Gerei o sódio, mas eu... Aí fazer glicogenar pra glicogenar, mas aí que tá, cara. Olha que viagem, né? Eu nem fiz um Carb Up realmente como era. Eu achei que tinha feito. E não tinha feito. Eu lembro que eu tava comendo uns omelete. Não, tu teve sorte que tu tinha uma massa muscular muito maturada, né? Muito maturada. Porque geralmente, se um atleta faz isso hoje, estraga o shape. Estraga o shape. Né? Mas não chegou a esse ponto porque pelo tempo de treino que tu tinha, né? Imagina que nem água eu tirei. Sim. E se tu olhar as fotos do físico, tá seco. Olha que louco. Nem cardio eu fazia. Olha que louco que é isso aí, né, meu? E o físico tava, realmente grande, seco. O pessoal vinha... shape de praia. O shape de praia, E aí, cara, eu acho que eu subi em palco com uns 83 quilos, 84. Tu tem quanto de altura? 1,77. 1,77. Depende, se hidrata um pouquinho, sabe? Às vezes bate mais baixo um pouco. Mas nem desidratar. E aí o cara chega lá e leva um campeonato desse, pensei, né? Isso depois, né? E aí o Everton veio falar, mais uma galera que eu não vou lembrar o nome, desculpa se eu esqueci de alguém que tava no dia lá, eu não lembro, mas enfim. A Bárbara, já conhecia a Bárbara, né? A Bárbara ainda não, a Bárbara não tava no esporte ainda não. Ela entrou no esporte depois que ela começou a treinar comigo.
E o Everton começou a dar uma força pra ela. E aí, na verdade, ela começou a fazer a preparação com o Everton. Depois ela começou a treinar comigo. Eu treinei ela por um tempo, para alguns campeonatos. E depois ela foi juntando. E tu já trabalhava na área? Quando já trabalhava na área. Já. Daí eu comecei, obviamente, o que eu fiz? Eu comecei a buscar, né? Mas preciso entender como é que funciona isso. Aí eu fui buscar informação, principalmente com o Everton, né? Que era um cara que já estava inserido, né? Mais tempo do que eu. O Everton, ele já tinha patrocínio da Atlética, né? Ele já tinha competido antes, né? Já tinha competido. Ele competiu em 2012, acho. Né? Acho que até antes, não sei se não foi antes, cara. Eu não lembro também. Não sei se não foi antes. Eu acho, tá? Pelas fotos que eu tenho dele lá, que eu vejo dele lá na antiga academia dele, que eu vi mas eu acho que talvez um pouquinho antes. Acho que um pouco, não sei, uns de 2010, talvez, não sei. Ele vai vir para falar para vocês aqui também, já fica o convite, né? Já ficou o convite, Everton. Convite não, intimação. Intimação, isso aí pode ter que intimar, né? Abraço, negão. Então, cara, dali foi o marco pra eu, tipo, cara, agora eu vou continuar mesmo. E aí vinha pro Sul, que na época tinha o Open, que era um campeonato de entrada, estreantes. Lembra? Depois vinha o Gaúcho, né? Pra tu uma porta de entrada para o Gaúcho. Lembra, né? FBB era assim. Olha como era muito mais difícil, né? Se for parar pra pensar. Sim, até pra ir, não dava pra ir direto no Gaúcho, tinha que passar pelo estreia. Quando eu estreiei também foi assim. Lembra? Então era muito mais difícil que hoje em dia. Eram os 5 primeiros de cada categoria podiam ir pro Gaúcho. Acho que era isso. Eu não lembro da quantidade, mas era só os finalistas. Eram os finalistas, na verdade, que iam. E aí fui pro estreantes no ano seguinte, que já era 2015 ou 2014. Não, 14. 2014, isso. Aí já era o estreantes, início do ano. Seguido do Gaúcho, que era mais ou menos abril, maio, não lembro direito. E Gaúcho vinha, tu ganhava classificação para o brasileiro, lembra? E do brasileiro tu ia pro Campeonato Mundial ou Sul-Americano. Lembra que era esse trajeto. E lá no Sul-Americano ou no Mundial que tu tinha a possibilidade de ganhar o Procard. Virar atleta profissional. Olha o caminho todo, né, pra chegar a ser atleta profissional. Era muito mais difícil. E tu lá, na minha opinião, né, não menosprezando hoje os atletas que viraram pro, mas o caminho era muito mais árduo, né? Era muito mais árduo. Era um circuito de campeonatos que tu tinha que seguir. Que, na verdade, eles mudaram um pouco, porque uma vez, vamos dizer, pra te enxergar como pro era muito difícil, porque até porque competições do profissional só existiam fora, né? Então era muito mais difícil. Exato. Hoje já existe aqui no Brasil. Cara, esse ano aqui no Brasil a gente teve 17 pro shows no Brasil, né? Então tá mais fácil, né? Assim, quando que a gente já vê isso, né? Naquela época? Não tinha, né? Não tinha. O Mundial acho que era no... até nem vou lembrar os países, mas... Não era Espanha? Eu sei que o sul-americano... não vou lembrar. Eu lembro, e FB eles faziam, ou era Estados Unidos, geralmente, ou na Europa também. A Europa era forte também, FBB, eu lembro. Pode ser, eu não lembro exatamente. Mas enfim, aí eu fui pro estreantes, 3º lugar. Fiquei chateadaço, né? Porque o que aconteceu? Imagina. Saí do Sul Brasileiro campeão de um campeonato pedreira, que daí eu já tinha mais noção. Cheguei no estreantes e só mantive, né? Cheguei lá, perdi já porque eu tava muito grande. Aí começou na trave e a arbitragem falava... Aí começou já a categoria também ter um padrão, eles têm um pouquinho mais, isso, né? E eu lembro que tu sofria bastante, né? Tanto é que eu tive que fazer um trabalho com o Everton pra diminuir a massa muscular, né? Tava muito forte. E realmente foi aquilo. Tinha que ser feito aquilo. Só que pensa... É ruim, né? Nossa. Passa fome. Muita fome. Eu chorei de fome, né, cara? Chorava. Teve um momento que eu fiquei muito tempo competindo, né, negão? Eu fiquei, na verdade, assim, direto, eu fiquei 4 anos competindo direto. Em média, 2 a 3 competições no ano. Então, tu sabe o que eu tô falando. 2 a 3 no ano é o ano todo... em preparação, né? Pau na máquina, em preparação. E imagina pra um atleta ter que regredir o físico, né? Que é o pior. Porque a parte melhor é treinar. Treinar. Que é o que a gente gosta de fazer. Exatamente. E aí, comecei a dar na trave. O que aconteceu? Eu desanimei nesse campeonato. Foi quando o Everton veio falar comigo. E falou, tu tá tri bem, cara. Tu tem condições de manter um físico top. Tua linha é boa, aquela coisa. Eu, cara, eu vou... Não sei o que eu vou fazer, acho que eu não vou mais. Ele falou, não desiste.
E aí eu lembro que nesse dia ele falou, olha só, tu não quer entrar pra minha equipe? Bah, aquilo pra mim foi um negócio absurdo, né? Receber um convite de um cara que já era muito reconhecido aqui no Sul, né? Tanto como profissional de nutrição, principalmente, né? E como atleta também, um cara que era referência. Era referência. Ele era referência aqui. E aí o cara me convidar, e era um cara que eu admirava já, né? Quando eu conheci, soube da história, e era um cara que eu admirava. Então, ele me convidando, aquilo pra mim foi realmente um gás, né? E eu, cara, posso te falar depois? Eu lembro que eu falei assim pra ele. Porque eu tava chateado, né? Daí eu lembro que, acho que umas 2 semanas, aí ia ter o Gaúcho na sequência. Acho que um pouco mais de um mês depois. Geralmente fazia um mês e pouquinho. Um mês depois. Aí eu lembro que umas 2 semanas, uma semana, eu mandei mensagem pra ele no Facebook, perguntando se estava de pé o convite ainda. E ele, não, claro que tá, maninho, não sei o quê. Tá, então, meu, seguinte, vambora, vamos pra cima. Ele, tá, mas então é o seguinte, ó, já vem amanhã aqui, eu lembro até hoje ele falando. Vem amanhã, nós vamos conversar, nós vamos fazer tua avaliação e ver como é que tu tá, eu já vou te passar a dieta e vamos pra cima. E aí quando foi a primeira vez que ele me pegou, né, pra preparar, e aí eu fiquei segundo no Gaúcho. Fiquei chateado também, porque também já teve o lance do tamanho, né, da densidade, ali já começou a bater na trave, porque, tá grande. Eu lembro que a arbitragem falava, o Everton falava com eles, né, e aí... Se a gente pega feedback, né? Vocês ainda pegam, né, e aí a arbitragem falou, cara, tá grande demais. Então aí o Everton, olha só, a gente vai ter que diminuir, senão tu não vai ganhar nunca. Aí eu lembro que eu falava, né, que é o que eu falo ainda hoje, pô, se o cara tá bem, tem condições, não dá o segundo, dá o primeiro, manda esse cara pra um Procard, então. Direciona esse cara daqui do Gaúcho pra um brasileiro, né? Eu fui pro brasileiro porque fiquei em segundo, ok? Mas lá no brasileiro eu já tava ruim, tava bem depletado, porque eu vinha já do sul brasileiro. Castigando físico. Já castigando físico. Aí eu depois engatei ele e continuei a preparação, porque é curto tempo, né? Cara, porque assim, quem nunca fez esse processo de ter que regredir o físico, cara, é muito difícil, cara. O atleta sofre, como tu falou, ele tava falando aqui, ele chegou a chorar de fome. Né? É foda, é complicado. Cara, isso, né? Que eu era um cara, até isso aos olhos do Everton, né? Que foi um cara que me deu muita doutrina referente a isso. Não, e tu teve sorte que o Everton é um cara que ele... Tanto que hoje ele trabalha até mais com isso, né? Ele é um cara que... Ele te passa uma segurança, né? Exatamente. Ele é um cara que trabalha muito essa parte do psicológico, né? Exatamente. Então isso me confortava também. De certa forma me equalizava emocionalmente. E como eu estava muito no processo... ele também chegou, era menos difícil para ele me contornar, né? Essas situações, tipo, quando não dava, vamos ter que mudar a estratégia, porque eu sabia e eu acreditava muito nele, né? Eu acreditava no processo. Ele falava para mim, era lei, tanto que eu nem perguntava, por quê? Não sei o que, o que tem que fazer? Respeito, né? Beleza. Respeito, nem perguntava, falava nada, cara. Só saudade dessa época. Saudade dessa época, é verdade. Era bom aquele tempo, cara. Era bom, real mesmo. E aí, mesmo com essas incógnitas da categoria, né? E aí foi pro brasileiro. No brasileiro eu acabei ficando um pouco já cansado, tava desmotivado. Perto do que eu tava motivado no início, né? Eu acabei me dando uma caída na crista, né? Que a gente diz. E eu fiquei em 7º nesse brasileiro. Tipo, que não é ruim. Não é ruim, tava cheia a categoria. Tava bem cheia a categoria. Tinha vários caras pedreira lá. Matheus Neri, que hoje é profissional também. Tava o Renatinho Menezes. Tava a galera toda em peso no Brasil, né? Nível campeonato brasileiro. Então era os top 3 de todo o Brasil, né? Então tava cheio demais. E eu achei que não ia dar nem esses caras, né, cara? Então eu achei, não vai dar. Eu já tava muito cansado, vindo de muito campeonato. E eu não tava acostumado, né, cara? Imagina, a galera fala hoje em dia, o cara que é cancheiro de campeonato, ok, o cara vai seguindo de boa, mas eu nunca tinha. Eu nunca tinha competido e eu comecei naquele período de março, aquele período de 2013, que era meio do ano, e fui até praticamente o outro meio do ano, ou seja, eu fiquei quase um ano sem parar. E chega uma hora que eu tava no automático cansado. Eu não percebia, mas eu já tava cansado. Tu vai fazendo as coisas sem perceber, né? Tu vai fazendo, tu entra num processo automático. Eu tomava estimulante na época, assim, ou não? Como é que era a tua preparação? Cara, quando entrou o Everton, daí já foi uma coisa mais profissional. Não, né? Entrou daí parte de plano alimentar, óbvio, né? Principal. Eu ia por mim.
Aí manipulação, né? Alguns fitoterápicos, enfim. Ajudam, né? Querendo ou não, ajudam. Ajudam, principalmente o sono, né, cara? A parte do sono me ajudou bastante. Porque, enfim, o uso de recurso, a gente sabe que existe o recurso farmacológico e alguns dão essa bagunçada no sono. Então eu usava algumas coisas também para isso. E de estimulante, cara, eu usava, quando te refere a estimulante, tu diz... O que for, cafeína, usava efedrina, cafeína. na época usavam bastante, né? Eu cheguei a usar efedrina numa época, não lembro o nome agora. T4, T3 já usava. T4, T3 também, cheguei a usar bastante. Clenbuterol. Chega, deu. Né? Não vou entregar ouro, né? Aí que essa gurizada se empolga aí. Eu fui pro Olímpia. Esse cara foi pro Olímpia e usou tudo isso. Também quero ir. Não, mas não é assim, gurizada. Isso é tudo um protocolo. Depois até a gente não vai falar. A gente vai falar um pouquinho disso. E os estimulantes, sim, usava algum pré-treino que eu tinha na época, que é a Belaqua Pharma, né? Não sei se eu posso falar aqui, na Belaqua, patrocinador meu até hoje, desde aquela época, né? Ou seja, olha quantos anos já, né? Eles entraram comigo em 2015, eu acho. E estão até hoje. Então são 8 anos. Legal. Indo para 9. E não, a Belaqua, eu faço questão de falar deles porque é uma família para mim, né? Para quem não conhece farmácia de manipulação, né? Talvez alguém não possa não conhecer. É uma das maiores empresas do Rio Grande do Sul. E inclusive, se vocês quiserem, podem falar meu nome lá. Fala que é meu amigo, pode falar que é meu amigo. E vocês vão ganhar um desconto lá, tá, galera? Isso aqui não é nada combinado, inclusive, né? Não foi nada combinado, mas são os meus parceiros aí. Eu não chamo de patrocínio, eu chamo de meu parceiro. E os produtos dos guris lá são extremamente fidedignos, que isso é bem importante. E nesse meio de manipulação também, a gente tem que ficar mais esperto nesse sentido. Então, quem quiser, acessa lá Belaqua Pharma, o @ deles, tá no meu Instagram, e vai conhecer o trabalho dos guris também. Vocês vão entender porque estão até hoje comigo, né? Hoje eu ofereço isso para os meus alunos de personal, né? Para quem não tenha alguma farmácia, eu sempre ofereço a Belaqua, né? Se tiver interesse, vai. Se não tiver também, ok. Mas usava bastante essa questão de estimulante que o próprio Belaqua fazia para mim, um pré-treino com cafeína, eu lembro, com... nossa, cara, é tanta coisa que eu lembro que uma vez o David me deu um pré-treino dele, eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Imagina. Exatamente, tinha bastante coisa, um pré-treino bem completo, né? É que nutria bem, né? Era um pré-treino que te nutria e te preparava pra pancada forte. A real era essa aí. E aí, tamo aí, agora vivo. E daí, como é que foi daí a tua história? Então, a partir daí, tu já saiu, tu foi pro Brasileiro, tu deu uma desanimada, tu continuou depois disso? Dei uma pausa, isso que eu ia falar agora, dei uma pausa no Brasileiro, e eu ia competir só no outro ano. Aí, como bom treinador que vocês são, né, que tu, o Everton são, o que ele falou? Vai ter o Sul-Brasileiro de novo. que o bonitinho que fez, aí seria o 2º ano consecutivo. Peguei, tá, cara, vamos então, acho que tem condições, vai me dar um time agora, depois do Brasileiro. Te alimenta, dá uma relaxada uma semaninha e depois a gente... Uma semana. E volta pau na máquina. Tá, vamos lá então, meu. Fui, me preparei de novo. Nem menos de uma semana, na real, eu fiquei acho que uns 3 dias. Isso aí era um final de semana, eu fiquei acho que numa terça, eu já fui falar com ele e já comecei de novo. Nem eu me aguentei, né? Nem eu me aguentei. Disse, tá, meu, vamos de novo aí que eu quero... Vamos tentar de novo. Aí, cara, preparação aí, realmente uma preparação bem focada pra isso. Treino muito direcionado, até porque daí eu já tinha mais experiência também. Eu já entendia. Sim, ao longo da caminhada, tipo, a gente mesmo como atleta vai buscando, né? Tu vai conhecendo gente do meio, tudo vai somando, né? Exatamente. Mas o nosso tempo, infelizmente, nesse bloco tá chegando ao fim. De novo. Daqui a pouco a gente volta pro 3º e último bloco com essa fera. Tamo junto, cruzada. Loja Iacumana, vestuário feminino, masculino, acessórios e calçados. Uma loja com qualidade e marcas exclusivas em um ambiente único e encantador. Iacumana, a melhor compra com a melhor qualidade. Em Nova Prata, siga nosso Instagram, @loja Iacumana.
A fisioterapeuta integrativa Sheila Brandalize Pellegrini e sua equipe lhe esperam para guiá-los com atendimento personalizado que se adapta às suas necessidades. Utilizamos diversas técnicas que intervêm em aspectos emocionais, mentais e físicos do paciente. Entre elas, a microfisioterapia e a fotobiomodulação. O Pilates para a saúde mental e física, aliada à postura, flexibilidade, equilíbrio e muito mais. Seu caminho para uma vida mais saudável e equilibrada começa aqui. Container Gastrobar é muito mais que um restaurante. Aqui servimos pratos feitos na hora com qualidade, ingredientes selecionados e minimamente processados, além de cardápio com pratos vegetarianos, veganos, sem lactose e sem glúten. Siga-nos em @Container Gastrobar. Solicite informações pelo WhatsApp 549-9612-9155. Atendimento de segundas a sextas-feiras ao meio-dia e de quartas a domingos à noite. Clínica Fabielle Espanhol. Venha conhecer os protocolos inéditos e exclusivos que garantem resultados. Clínica Fabielle Espanhol. Strong Suplementos. Muito mais que uma loja de suplementos. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Deixa eu ver se estou bonito. Choveu. Cadê o... Estufa o peitinho. Faz como é que é? Aí. Já começou, tá? Só pra te avisar. Já estamos no ar. Toca aí, toca a ficha. Voltamos então pro terceiro e último bloco. Então, David, tu saiu, então já não aguentou ficar fora, já tocou direto pro Sul Brasileiro do ano seguinte. Do ano de 2014. 2014. E aí me preparei, nos preparamos, eu e o Everton já tinha uma equipe maior também. Aí com um massoterapeuta, né? Na época a Bárbara Mugin já fazia para mim as massagens, né? A Bárbara, grande treinadora também. E atleta também, e atleta de fisiculturismo pro. Também mais uma intimada, né? Comparecer aqui. Também mais uma pra ver. A nega vai vir, eu vou encontrar ela na academia. Eu vou apertar ela pra ti. Deixa pra mim que eu vou apertar. Tá, Bárbara? Fica a dica pra tu vir aqui. Senão a gente conversa na academia depois. Aí a Bárbara já fazia também a parte da liberação miofascial. Então já tinha mais uma equipe, então já tava uma coisa mais profissional. Né? Então já tinha mais aporte de algumas outras coisas. Então, assim, foi um negócio que aí começou a virar. Foi crescendo e melhorando. Foi crescendo, as empresas já me procuravam para fazer parcerias, enfim, cara, o negócio começou a se tornar muito profissional. E na época não tinha muita gente que divulgava isso na internet. E eu comecei a divulgar isso no meu Facebook. Eu lembro que até eu fui chacoteado na época, porque o pessoal, quer estar aparecendo, né? Tu quer aparecer, né? Eu digo, não, só quero mostrar uma realidade para vocês entenderem o que é o esporte, né? Não quero aparecer, até porque pra mim eu tô fazendo isso porque eu quero. Não faço porque ninguém tá me pedindo ou alguém tá me pagando pra fazer isso. Eu lembro muito que o pessoal começou a me chamar de blogueirinho e coisas do gênero. Eu digo, cara, vocês estão fora, eu tô só passando o que é uma realidade de um atleta ou próximo disso. Né? Porque eu realmente também não sabia se aquilo era realmente, até porque eu não tinha muita experiência, mas eu achava que aquilo era importante. Né, para as pessoas saber que um atleta bodybuilder não é baseado em hormônios só. Não, e a gente não tinha uma noção na época. Eu também, quando eu te conheci, foi em 2014 para 2015, Sim. onde tu estava em preparação do... Tu tinha sido bicampeão sul-brasileiro pro terceiro, que eu também, eu já tava com o Everton, e ele sempre falava de ti, tem o dedo, daí eu comecei a te acompanhar. E eu te conheci, foi num evento, num workshop. Isso. Né? Por isso que foi em Bento, no workshop em Bento, né? Isso. Tava tu, tinha o Rafa Souza. Outro cara que a gente pode também chamar aqui pra convidar. Rafa, se tu estiver assistindo, um grande abraço pra ti. Amigão também. Verdade. E, cara, eu lembro que foi aí que eu te conheci e tu foi uma das primeiras pessoas, cara, que tu me botou pra frente, sabe? Porque eu também, cara, eu me via muito longe, cara. Tipo, me via longe e via uma realidade, tipo, até pela distância que a gente tinha, né, de vocês lá em Porto Alegre e tal. Sim, sim. E tu foi o primeiro cara que, além disso, cara, a gente fez uma amizade legal, cara, mas nunca esqueço, cara, porque...
Não que hoje seja alguém e tal, mas eu lembro, cara, que eu tava começando como atleta, começando no meio como profissional, e tu já tinha uma experiência, cara, assim, tu me ensinou muito a questão de treinamento, aprendi muito contigo na questão de execução. Tu é um cara muito técnico, né? Eu sempre falo, eu não conheço pouca gente, assim, ó, no estado do Rio Grande do Sul que tem a técnica de treino que tu tem. Tu ficou um tempo treinando com o Maradona lá em Minas, né? O cara também que é referência, né? Então o David hoje, tá? Pra quem não sabe, além dele ser um atleta, referência, um atleta de ponta, ele é um treinador excepcional. Né? Tipo, eu conheço pouca gente que tem a técnica de treino que tu tem. E hoje, cara, é um privilégio. A gente tá morando perto, a gente tá até treinando toda semana junto, né? Conseguindo treinar. Vamos falar do projetinho pro ano que vem? Vamos puxar? Calma. Vamos falar do teu campeonato, depois como tu deu sequência. Se quiserem postar as fotos lá, daí pra gente ir comentando dos campeonatos. Isso, pode postar, exatamente. Aí a foto do David. Cara, isso aí foi uma pós... Não lembro qual campeonato foi, cara. Mas eu tava em preparação, tu pode ver que até eu tô mais rasgado. E eu acabei fazendo uma pré-contest. Pra fazer foto. Pra fazer essas fotos aí, mas eu tava em preparação. Foi pro Olímpia? E eu acho que foi pro Olímpia. Foi pro Olímpia? É. Eu acho que foi pro Olímpia. Isso aí ainda era o meio da preparação, não tava pronto ainda. Então... Assim era o que não precisava desidratar pra subir no palco, era assim. É? Tu se mantinha assim, né? Ah, sim, eu me mantinha assim, exatamente. Eu conseguia manter um físico... Pode ir passando. Esse dia foi o dia que eu te conheci, né? Foi lá em Benta. Pra quem não conhece, o Everton Botega. Né? Cara, esse dia foi muito legal. Foi uma das primeiros contatos que eu tive com um atleta. Ver como... Foi bem no... Vocês estavam começando o processo de desidratação, né? Sim, tava bem. Que vocês iam competir no final de semana, isso, né? Exatamente. Então foi o primeiro contato que eu tive assim de perto, sabe? De um atleta. Que o Everton queria isso, sabe? Exato. A gente acompanhar, ver de perto como era, sabe? Passar, ver a experiência como era. Exato. Esse dia foi marcante pra mim. Foi bem legal. Até essa foto fui eu que tirei, tu nem sabe. Foi tu? Fui eu que tirei. Que legal, cara. Olha só, que massa. Fui eu que tirei essa foto. Que legal, cara. Pode ir passando. Aí foi em 2016. Aí o David já se aventurou em outra categoria. Aí quando eu fui pra Minas treinar com o Maradona. E aí foi o próprio Maradona. Porque o que aconteceu? Eu cheguei lá quando eu tava só batendo na trave aqui no Sul. Que não ganhava. Porque o argumento sempre era o mesmo. O tamanho, a agressividade do físico pra categoria. E aí quando o Maradona falou, ele falou, a gente sentou, eu lembro até hoje na sala de reuniões dele, tava eu e a Bárbara Muiz também. A gente foi junto. E eu falei, mestre, o que tu acha? Ele, cara, com as palavras dele, né? Tu é um cara extremamente musculoso. Então, assim, pra tu ganhar hoje, ser campeão na Physique, tu vai ter que parar de treinar. Bem assim. Eu, como assim parar? Não, parar, velho. Ele até brincou, vai fazer qualquer outra coisa, menos ir pra academia, vai dar só aula. Sério? Juro. E eu, não, mas aí não dá, chefe. Aí eu falei, mestre, não tem como. Eu falei assim pra ele, mas não tem outra... Ele disse, cara, pula de categoria. E eu... Só que era uma outra coisa que eu já também não... Tu nunca tinha pensado, Nunca tinha pensado, né? E ele, mas aí tu acha que tem condições, mestre? E ele, mas total, com certeza. Tu é um cara musculoso, tu é um cara forte, treina bem, não tem por que não. E eu digo, tá. Daí foi quando eu perguntei, tu tem condições de me auxiliar nisso, junto com o Everton e tal, já que é um cara que nos trouxe aqui, né? Ele era muito, ainda é, né? Tem muita conexão com o Everton, né? O Maradona. Eles eram da Atlética. Eles eram da Atlética, patrocinado pela Atlética Nutrition, né? Foi uma época que em seguida eu também acabei sendo patrocinado pela Regional aqui. Tu chegou a ser também? Fui também pela Regional aqui, tive... Nossa, o grande Alexandre lá da... o Alexandre. O Alexandre, E aí eu falei, então tá, mestre, se tu fala que dá, perfeito. Aí quando ele me passou o protocolo de treinamento, a alimentação da fez junto com o Everton, né? Foi o Fernando Maradona. Aí eu fiquei top 6 no Sul-Brasileiro, que foi o 4º Sul-Brasileiro que eu fui. Aí eu já fui de Classic Physique, culturismo clássico, fisiculturismo clássico. Bodybuilding, fisiculturismo clássico. Existe até hoje essa categoria. Existe ainda. Na IFBB. É um bodybuilder menor, digamos, menor. né? Porque tem que ter uma relação entre peso e altura, né?
Eu fui na 80, né? E aí é a pedreira, né? Minha última pedreira. E aí foi 2018, primeiro campeonato Mr. Olímpia do Brasil. No Brasil, cara, esse é... Nossa, eu lembro quando tu foi disputar o Mr. Olímpia, foi muito legal, né? Foi legal porque eu fui competir, eu fiz essa preparação em off, né, cara? Ninguém sabia. Eu contei pra poucas pessoas, né? Que foi um combinado, inclusive, com os patrocinadores da época. Eu falei, olha só, galera, eu vou participar do Olímpia, mas eu não vou divulgar esse campeonato. Porque eu quero fazer uma coisa em off, fazer uma surpresa. Deu um baita de um gol, né, cara? E todos os patrocinadores sempre confiavam muito em mim, né? Falava, o que tu falar, negão, é isso aí. Então sempre confiavam na minha ideia, no que eu acreditava, né? Tanto é a Belacqua principalmente, né? E me preparei em silêncio. Claro, algumas pessoas viam, né? Era engraçado na academia, a galera mais veterana, a galera do esporte que nem nós, falava assim, tá secando, o que tu tá... O que tu tá aprontando? Então, mas tu vai subir, cara? Eu digo, não, protocolo teste. Pagava essa, né? Na cara de pau, né? Nem tremi o olho. Não, é protocolo teste e tal. A gente tá simulando, lá o Everton, a gente tá simulando algumas coisas. Até nesse período o Everton acabou não me auxiliando, ele até falou, cara, procura outro profissional. Eu preciso que tu procure outra pessoa, até porque assim, cara, tu tá num nível... A humildade do Everton é foda. Eu não consigo mais te evoluir. Eu lembro que ele disse assim, como assim, né? Eu até brinquei com ele, te vira, tu fez isso até agora, vai fazer mais um pouco. Eu lembro que eu comentei isso com ele, né? Ele, cara, não dá, cara, não consigo, tu tá num nível que eu já tudo que eu sabia eu fiz contigo e hoje eu não consigo mais. Não tem mais ferramenta pra... Mas, aí ele falou, mas, cara, vai que tu vai ter, tem pessoas que vão ter isso pra ti. Mas eu posso te auxiliar. Falou assim, eu te auxilio até um certo ponto, eu vou contigo. E aí eu, não, então tá, beleza. Eu vou tentando ir como eu consigo e vou te chamando. Porque nesse meio tempo eu liguei pro Panaim, que era da Angela Borges, foi da Angela Borges também. Chodini? Não Chodini. Ah, o Camiscão? Não o Camiscão, o outro... Pô, esqueci o nome do negão. Apesar... negão negro mesmo, Pô, cara... Da Ângela não lembro, porque eu lembro que ele chegou a treinar a Ângela um tempo. O cara, tá na ponta da língua aqui, cara. Gente, ajuda aí, pelo amor de Deus. Cara, fala o nome desse cara aí que tu conhece. Não lembro mesmo. O Negrão, cara. O Negão... É que eu chamo todo mundo de Negão, tá, gente? Então, quando eu falo Negão, ele não vai pensar que é um Negrão. É o Balestrin. Ah, o Júlio Balestrin? O Júlio Balestrin, falei com o Júlio também, o Júlio tava na ruim, ele só ia se liberar no período que eu estaria no pré-contest já. Aí não adianta, né, cara? Aí foi por ti Tanto mesmo. É que ele falou, cara, não vou te pegar pra finalizar, mas não faz sentido nenhum, tem que te pegar uma preparação. Acabei não pegando ninguém, o Everton foi me auxiliando como deu, e eu fui sozinho. Eu, Deus e o Everton na retaguarda. E aí, quando chegou em São Paulo no dia, cara, do Olímpia, eu não consegui contato com o Everton. Aí tem desespero, né? E eu, puta que pariu. E agora? Como é que eu faço? E me olhando, eu lembro que uma noite anterior, eu mandei uma foto pra ele. Daí ele não me respondeu. Eu não lembro o que se ele respondeu no outro dia só. Sei que o cara não sabia se eu usava o diurético, só não usava, porque a gente deixa tudo na espera, né? Tu sabe? Se eu tirava mais água, se eu continuava com a mesma água, se eu botava carboidrato, se eu não botava, o que eu fazia pra carbar. Eu digo, bom, cara, também chegou a hora que eu vou ter que começar a meter a mão, né? Eu me conheço um pouco e fui por mim. E aí no outro dia, já era o dia do campeonato, mandei foto pra ele de novo. Meu, tá bem demais, não sei o quê. O que tu fez? Aí eu falei, meu, fiz isso. Tá, é isso aí, meu. Mantém isso aí que tu fez. Agora só te alimenta, só descansa. Isso, te alimenta, vai cuidando disso, cuida daquilo. Não, deixa pra mim, negão. Confia em mim. E daí foi isso, né? Foi aquela foto ali. Tinha 27 na minha. Aí já era dividido, né? Mas só na minha tinha 27. E aí também a mesma coisa. Também teve... E aí já era NPC, né? Já era NPC, já. Não, Men's Physique brutal, né? Gigantesco. Não, que é aquilo, porque pro pessoal entender, já a Men's Physique hoje na NPC é um padrão totalmente diferente. Totalmente diferente. Não vamos dizer quanto mais muscular, melhor. Até porque eles estão querendo resgatar um pouco, né, da categoria...
dos anos atrás, né? De como era o padrão na categoria. Sim. Né? Mas já era um shape mais... uma massa muscular um pouco mais agressiva, né? Sim, tu vê que era um cara treinado, né? Um cara treinado. É. Né? Não é que nem, tipo, nada contra e não desmerecendo. Sim. Mas se tu pegar o Men's Physique na categoria FBB, tem muita gente que começa a treinar num ano e no mesmo ano já tá competindo, Já né? tá competindo, exatamente. É um físico bem menos agressivo. Bem menos agressivo, né? Bem menos. Não, nem se compara, né, cara? Nem se compara. Então, e nesse campeonato foi isso, né? Eu sabia que eu ia encarar essa pedreira. Tanto é que quando eu me preparei sem pretensão. Mas, óbvio, que a gente se prepara pra ser competitivo. Né, negão? Uhum. A gente não quer subir por subir. O cara que é esportivo, o cara que é do esporte, o cara que é competitivo, o cara que é atleta, ele quer ganhar. Ele não quer se preparar para vou lá para competir. Não. O cara, quando tá nesse nivelamento de campeonato nacional, campeonato internacional, ele já não se prepara mais para isso. Ele quer chegar lá para arrebentar, né? Então eu me preparei para isso. Mas eu sabia o que eu ia encarar. Na verdade, eu tava sendo realista, né? Então não é que eu tava, tipo, me diminuindo. Não, cara, eu sou realista, eu sei pra onde eu tô indo. Eu sei onde eu vou pisar. Vou dar meu melhor, mas eu sei onde eu vou pisar. E tô ciente que se não der, ok. Então quando o cara me chamou lá, que eu fui top 5, que era lá só 5 finalistas, né? Pra mim foi o primeiro lugar. Porque dentro da condição que eu tinha, foram 2 meses e meio praticamente de preparação, que eu tava já fora. Eu já ia parar. E eu saí de um, tipo, chave desligada, e não era nem pra meia fase, era ligar a chave de novo. Pra te preparar, emocional, grana, que a gente sabe que gasta muita grana, e todo o contexto que é... Ainda é o contexto que era o Mr. Olímpia, né? O contexto que era o Mr. Olímpia, era o primeiro Mr. Olímpia do Brasil, cara. Tu imagina, é o maior campeonato do planeta vindo pro Brasil. Cara, eu vou ir, dei o peitaço, agora eu vou. E fui. E, graças a Deus, Deus me abençoou, né, cara? Tanto é que quando o cara me chama, eu não acreditei também. Foi estilo no sul brasileiro lá. Quando o cara chamou, dá pra ver minha cara, assim, que eu fico surpreso no meio de um monte de cara. E lá tava... Pô, tanto é que, cara, até hoje, teve confronto. Foi um dos confrontos mais difíceis, os caras falaram no dia da Men's Physique. Foi um dos confrontos mais difíceis que teve, foi da categoria. Porque, cara, dos 27, 10 atletas, tu não sabia quem ia ganhar. Eu nunca tinha visto tanto cara... Bom. Isso que é massa, né, cara? No Mr. eu falo até esse ano também, eu participei, que eu levei 3 atletas. Cara, não tem um atleta mais ou menos. Não tem, cara. Não tem, né? Tu olha, nossa, o cara tá... Aí olha, nossa, tá melhor ainda. Olha, tá exatamente. melhor. Não tem um atleta mais ou menos. É isso aí. É um nível... A galera lá ganha nível de pro, né? Já tinha Procard, né? Já te deram Procard. Já Procard, né? Deram Procard. Era nível de atleta profissional. Nível de atleta profissional, com certeza. Lá só, cara... Não, a da minha lá, quando eu ganhei o top 5... era vindo do Mundial. O cara que ganhou tinha vindo do Mundial, conhecido campeão do Mundial. Então era só as atletas top de os cabeças de outros estados, e tinha de outros países lá também no dia. Eu lembro que na nossa tinha um americano também. Não, e cara, por isso que é legal, né, a gente falou da tua história, dos teus campeonatos, né? E tu, como profissional hoje, o que tu fala pra galera, assim, que tá querendo competir, que tem um sonho? Porque a gente, como vive o esporte, e hoje, de uma forma diferente, né, treinador, né, coach, preparador, treinador também, como as pessoas querem antecipar os processos, né? Exato. É difícil, né? E tá cada vez mais comum, infelizmente, né? Infelizmente tá cada vez mais comum, e eu vejo isso, eu entendo isso como um problema. Né? Porque a gente está vendo vários processos sendo pulados. E uma coisa que o pessoal tem que ter consciência, né? O bodybuilder, o esporte, a musculação, seja ela recreativa, seja ela do alto rendimento então nem se fala. Eu vou falar isso depois. Mas para começar, a musculação... Não tem muito tempo, vamos meter pau então, vamos lá, pau na máquina. Mas os dois exigem que a gente tenha alguns pilares bem sólidos com a gente, né? Que é o básico, a galera tá pulando o básico, que é a execução, conhecer o exercício. Se a galera não conhece e já quer sair fazendo drop set, não sabe segurar uma barra. Às vezes eu vejo
jovens, assim, galera mais nova, não é nem por questão de idade, jovens dentro da academia. Eu vejo daí, porque às vezes quando tu manda um treino, porque hoje eu trabalho só online, né? Tem todo. Eu faço lógico, tu faz uma avaliação. Né? Dentro da avaliação, além da avaliação física, a gente faz por foto, tem um histórico da pessoa. Exato. Né? Às vezes chega assim, os caras, né? Eu treino há 12 anos, 15 anos. Cara, tu olha a foto dos... Não condiz, né? Não condiz. E já usa um monte de coisa, fármacos, hormônios, mas... E, cara, treinam há 15 anos, aí vão dizer, não, cara, me manda vídeo dos teus treinos pra mim ver como é a intensidade que tu treina e como é a execução. Cara, coisa básica não sabe fazer, cara. Exatamente. E aí entra aquilo que a gente vem falando, pulando o processo. Que é sair do básico, né? Que é sair, não sabe fazer um supino com barra, que é passar por um supino com halter, que é um exemplo bem simples pra vocês entenderem o que a gente tá tentando falar aqui. Não sabe fazer com barra, e às vezes, cara... o pessoal ainda tem muito lance de tipo, eu quero fazer peso livre. Peso livre exige outras funcionalidades do corpo para que tu tenha um exercício bem feito para fazer isso. Então ouve o teu treinador, ouve o professor da academia, e quando ele está falando para tu fazer, por exemplo, uma máquina, que eu sou muito a favor de alunos iniciantes fazer isso, obedece ele. Né? Hoje a gente tem o YouTube, né? O YouTube está estragando um pouco acho que adianta esse processo. Né? Tem coisa boa, tem coisa ruim, mas o problema é que a pessoa que está assistindo, ela não sabe ser isso. Não sabe, e ela vai querer assimilar o que for melhor para ela. Melhor. Dentro mais do fácil. que ela sabe, né? Dentro do que ela sabe. Dentro do contexto que ela sabe. Daí ela revê aquela informação lá, acha que é boa pra ela, eu vou replicar isso aqui que eu tô vendo. Na verdade, é o maior tiro no pé que existe, né? Começar a musculação não tem mistério nenhum. Musculação é feijão com arroz com um temperinho, que eu sempre digo. Cara, treino de perna é agachamento, extensor, passada e leg. Cara, já é um baita treino. Né? Flexores. Às vezes tu passa um treino assim, vamos dizer... O pessoal reclama, querem... Mas cadê o exercício? Que eu vi no circo lá do Soleil. Pois é, pergunta pro palhaço. Tu é da opinião do básico bem feito que funciona? Básico funciona bem feito. Cara, o que é um agachamento bem feito? Eu duvido tu ir numa academia e tu ver alguém agachando corretamente como tem que agachar. Dentro dos padrões da própria pessoa biomecânica, né? Eu duvido que tem alguém agachando como tem que ser agachado naquele padrão músculo-esquelético daquele indivíduo. Isso que hoje já está um pouco mais avançado também, essa questão de mobilidade, que ajuda bastante. E ajuda muito mesmo. Ajuda, né? Com certeza. Então, como você falou, tem coisas que vieram pro bem, né? Exato. Mas tem coisas que infelizmente né, não são. Infelizmente. Relação à intensidade do treino, assim, qual que é o fator determinante, na tua opinião, num treino? Cara, assim, eu gosto de trabalhar de forma ondulatória, tá? Eu gosto de trabalhar com alta intensidade, principalmente no início do treino, né? Vamos falar de hipertrofia. Início do treino, alta intensidade, multiarticulares, principalmente multiarticulares, aproveitar que o indivíduo, o aluno está descansado, né? O aluno está bem alimentado, em tese, né? E aproveitar esse momento que ele vem com esse substrato cheio, né? Tá bem preenchido, tá bem carregado de alimento, tá bem alimentado, para vocês entenderem quando eu digo estar bem alimentado com uma refeição de acordo com aquilo que ele vem fazer na academia, estar bem nutrido. E aí aproveitar esse momento, esse ambiente que ele vem de nutrição, né? De bem nutrido, para explorar cargas mais tensionais. Né? Ou seja, quilagem mais alta. Quando eu falo carga tensional, é a quilagem mais alta, porque tem como deixar um treino mais tensional sem ser obrigatório ter uma quilagem mais alta. Então isso também tem a diferença. Mas para deixar de forma mais prática, exercícios multiarticulares que tenham mais um supino, por exemplo, com barra, né? Um supino reto com barra ou supino inclinado, depende daquilo que tu vai vir fazer. Isso é uma coisa também bem importante, quero dar uma pincelada. Treino, gente, que nem prescrição médica. Quando tu vai no médico, lá no consultório, tu entra, ele pergunta o que tu tem, né? E tu vai falar, tô com dor de cabeça, tô com dor nos olhos e febre. Ok, ele vai te prescrever, então tá, Dudu, tu vai tomar isso, isso, isso. Isso é uma prescrição. Mas o que o médico fez, que é fundamental que ninguém faz? Fez uma anamnese com o Dudu. Ele perguntou o que o Dudu tinha, né? Pra aí sim passar a prescrição médica. O treino é a mesma coisa. E a galera não faz isso.
ele vai prescrever aquilo que tu precisa. Olhei pro cara, o cara tá com peitoral clavicular menor, né? Clavicular é o peitoral, o famoso peitoral superior. E aí tu vai ver o cara lá começando com o supino reto. Não, mas eu gosto de fazer supino reto. Ok, que bom que tu gosta, vamos fazer depois. Começa com o supino inclinado. Usa esse substrato energético. Usa esse substrato inicial para te favorecer os pontos que precisa, melhorar. Para favorecer os pontos que tu precisa. Aí depois tu vem com o resto, com floreio, né? Que eu digo com polimento do treino. Né? A pauleira no começo eu sempre falo para meus alunos, cara, agora é o seguinte, é o tempo fechado mesmo. Agora é pauleira, agora nós vamos dar para arrebentar. Tá? No bom sentido, arrebentar. Pode ser negativo também, né? Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Né? Então o início do treino usa para isso. Porra, eu tô com meus vasos, as inserções distais, né? Quero desenvolver, né? Aqui o famoso, a gotinha que a gente tem na coxa aqui, né? O pessoal, a inserção distal, né? Aí o cara vai começar com o agachamento. Vai vir também. Mas bota esse cara no extensor, que é um bom construtor de inserções aqui. Não bota ele no agachar, ele pode agachar, mas bota depois. Bota ele derreter a coxa dele, ele exaurir a coxa nesse exercício, que é onde vai ter essa pressão maior nas inserções, e depois tu muda o exercício. Né? Aí tu bota ele pro leg press, que é a parte mais proximal do... Ou o próprio sumô, né? Também, ou o próprio sumô também com a base mais aberta. Ou leg também com a base mais aberta. Ou leg press também. Então, enfim, trabalha dessa forma, com inteligência, né? Não fica fazendo força à toa. Não, por isso que às vezes, sabe, é legal isso que tá falando, porque muita gente, a ordem é importante pro treino. É importante. Lógico, a gente sabe também, às vezes, hoje, tu chegar numa academia lotada, às vezes sim, é melhor tu fazer outro do que ficar um tempão esperando. Exato. Né? E pra isso tu deve fazer a mesma coisa, com certeza. Coloca a condição de o cara poder substituir. Sim, também. Né? David, se tu não tiver o supino reto, se não tiver a máquina articulada de supino reto na tua academia, pega uma barra e faz uma supino com barra, né? Se nesse dia não tiver o articulado lá ou a máquina de supino reto, substitui, ok? Né? Aí ok, é uma substituição, né, coerente. Sim. O problema é o cara que está fazendo, seria o supino reto, dele faz um supino declinado. Então, aí já começa a divergir demais e as pessoas acham que a sequência do treino não é importante. É importante porque daí entra naquilo que eu falei, a prescrição do que tu precisa naquele momento do treino. David, cara, infelizmente nosso tempo está chegando aqui no final. Né? O Rogério tá louco lá já piscando. Já piscando a luz aqui, tem uma luzinha aqui de dentro, gente. Tem uma luzinha, ó, dizendo parar. Cara, prazerzão. Obrigado pela tua presença de coração. Obrigado. Tá? E, cara, a gente tem assunto aqui pra fazer mais. Nem falamos do Olímpia, né? Nem falamos quase do Olímpia. Do Olímpia, né? Não, mas já guardamos assunto pra mais um, né? Da surpresa aí que tem ainda, negão. Tá? Então, cara, eu quero agradecer de coração todo mundo que tá acompanhando o programa, tá? Sem a audiência de vocês, esse programa não iria existir e não seria o sucesso que é. Eu quero agradecer também toda a equipe da Conecta, tá? Por fornecer toda essa estrutura maravilhosa, né? Que é o estúdio aqui. E agradecer de coração por abrirem espaço pro fisiculturismo, né? Porque eu sempre digo, o nosso esporte, eles tá numa crescente assim, graças a vocês que estão dando oportunidade pra gente mostrar, né, a realidade do esporte, né? Exato. Então, cara, quero agradecer de coração a todos que acompanham, em especial toda a equipe da Conecta, por dar todo esse suporte pra gente conseguir fazer esses programas, tá? Um abraço, pessoal, e até mais. Abração. Tamo junto, galera. Obrigado. Posso falar? Pode. Quero deixar uma mensagem aqui, pode ser? Rapidinho? Pode, vai lá. Só pra falar uma coisa que é bem importante, que eu queria selar essa conversa. A musculação, galera. A musculação, ela deixou de ser estética há muitos anos. Até me emociono de falar, porque a musculação salvou a minha vida. Há 2 anos atrás eu infartei. Sim, a gente nem falou disso. E graças à musculação, há 25 anos de treino, até dou uma embargada, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que foi o que salvou a minha vida. Então eu queria deixar pra você esse recado, que tá em casa, com depressão, achando que não tem condições de treinar porque se sente feio, se sente gordo, se sente magro. Cara, entra pra uma academia, que isso aqui, a musculação, ela é muito mais do que isso que tu tá pensando que é.
A musculação muito mais que estética. Muito mais do que estética. Isso aqui é saúde. Eu falava antigamente, o pessoal me tirava meio pra louco, isso aqui era o remédio do futuro. Eu falava, cara, musculação é o remédio do futuro. Cara, isso há 10 anos atrás eu já falava. E hoje, o que a medicina fala? Médicos incentivam a fazer isso. Médicos psiquiatras, psicólogos, nutricionistas. De qualquer área que tu for pegar na medicina, um cara que é mais atualizado, ele vai te indicar a fazer musculação. Porque isso aqui é vida, isso aqui se não for o teu impedimento de usar a medicação no futuro. Ter uma velhice sem uso farmacológico. Para pressão, para diabetes. A única coisa é testosterona, né? A única coisa é testosterona, exatamente. Isso, eu não vou dizer que sim nem que não. Eu vou dizer que consultem um médico para vocês. Isso pode usar, testosterona é vida, tanto para homem quanto para mulher, né? Então, assim, fora isso, né? A musculação é vida, isso salvou a minha vida. Eu tô aqui falando com vocês, falando com o Dudu, graças à musculação. Isso aqui eu não tô exagerando, tu sabe, eu não tô exagerando em nenhum ponto. É isso que salvou a minha vida, a musculação. Então, gente, pratiquem e pratiquem e pratiquem. Obrigado pelo espaço, tamo junto, fiquem com Deus. Valeu, negão.